maravilhosa! Tudo bem? Eu sou a professora Carol Mendonça, você está no canal Português para Desesperados, o seu canal de língua portuguesa aqui no YouTube com conteúdos gratuitos toda semana, sempre focado na sua melhora, no seu progresso em relação à língua portuguesa. Para falar melhor, para fazer uma prova de concurso público, um vestibular, para construir a sua redação com segurança, português é vida, português é tudo! Neste vídeo a gente vai falar sobre as classificações do substantivo. Tem várias partes dessa aula. Nesse momento aqui a gente vai falar apenas de como você pode classificar essa que é a rainha da comunicação. O substantivo é o rei das palavras. Neste vídeo eu te conto por quê. Vamos nessa? Galera, é o seguinte, estudar as classes de palavra da nossa língua é estudar um pouco de morfologia. Então, se uma prova pede para você a análise morfológica de uma frase, significa que você tem que saber sobre as classes de palavra. Como você já pode conferir aqui no meu canal, na aula sobre introdução às classes de palavra, na nossa língua são 10 classes. 10 classes de palavra que você tem que saber de cabeça, tá? E aí, a primeira e a mais importante, ela que é a dona da comunicação, é o substantivo. Por que que o substantivo é a palavra dona da comunicação? Porque é o nome das coisas. Então, eu tenho aqui um anel, eu tenho aqui uma caneca, com a cara, um close aqui, por favor, não sei se vai estar focando, na cara da Manuela, minha filha linda. Eu tenho meu nome, que é Carol. Qual é o seu nome? Você pode comentar aqui, por favor, qual é o seu nome, que às vezes o arroba de vocês é 123 de Oliveira 4, arroba Raposa Little Fox, arroba Naruto Bolado. Eu gostaria de saber o seu nome. Comenta aqui para eu poder responder, mandar um beijo para você, porque o seu nome é um substantivo também. O nome das coisas, estão no computador, tem tudo isso aqui tem nome. Se não tivesse nome, seria muito difícil para a gente fazer comunicação, né? Eu mesma tenho um primo que ele esquece o nome das coisas e ele chama tudo de coisinha. Pega pra mim essa coisinha. Ele esquece o nome dele. Ele toca a campainha, quando a gente era criança, tocava a campainha lá em casa, corredor grande, lá em Mesquita. Aí eu falava, quem é? Ele falava, sou eu. Eu falava, eu quem? Ele falava, eu. Coisinha. A gente entra, coisinha. Já sabia que era ele, meu primo Ailcinho. Beijo, primo. E aí, se você não sabe o nome das coisas, fala, tu vai na parada do negócio da menina que falou aquela coisa? Ninguém entende, né? Dependendo do contexto, não tem entendimento se você não souber o nome das coisas. Por isso que o substantivo é o rei das palavras. Serve para nomear. E a nossa primeira parada que você vai ver grande na sua tela agora é a classificação do substantivo. A gente pode classificar o substantivo em primitivo ou derivado de acordo com a sua formação. Se você tem uma palavra original e primeira, a gente vai chamar de primitivo. Por exemplo, a palavra livro. Agora, se você tem uma palavra derivada de outra primitiva, a gente vai dizer que é um substantivo derivado. Então, de livro eu posso derivar o quê? Livrinho, livraria, eu posso dar uma livrada na sua cabeça, que eu não daria jamais, mas eu poderia, né? Eu tenho um livreiro para guardar os meus livros. Então, a partir do radical, da palavra primitiva, né? O radical a gente pensa em base do significado, eu tenho outras palavras que vão ser chamadas de derivadas. Aqui no canal tem uma aula de processo de formação de palavra também, liberada, que você estuda prefixo, sufixo, derivação parasintética, derivação imprópria, os tipos de derivação, que você conhecendo os tipos, fica fácil de identificar também esse tipo de substantivo aí, tá? Essa é uma primeira classificação. Uma segunda, que independe da primeira, é você dizer se o substantivo é simples ou composto. Se ele tiver um radical só, ele é simples, como livro, que é primitivo e também é simples. Mas se eu tiver, por exemplo, porta-livro, porta-livro, é o nome de um móvelzinho, que antigamente tinha bastante nas salas de espera, um porta-livro, né? Uma porta-bandeira de uma escola de samba, um guarda-roupa, um beija-flor. São nomes de coisas que são feitos com dois ou mais radicais até, né? Por exemplo, vamos pensar assim na aula de hoje, duas ou mais palavras para formar uma palavra nova, como o nome do doce, que é pé de moleque, como o penteado, que é rabo de cavalo. Então, são palavras compostas que você junta para formar um nome novo. Então, você vai classificar em primitivo ou derivado, depois em simples ou composto. Não fica na neurose de primitivo e simples, composto e derivado. É primitivo ou derivado, aí você
classifica. Aí você passa para a segunda fase, simples ou composto, senão você vai embolar, tá? Podemos classificar ainda os substantivos em comum ou próprio. Substantivo comum, ele vai designar um ser não especificado e o próprio vai ser hiper, ultra, mega, power específico. Inclusive, todo substantivo próprio começa com letra maiúscula. Espero que você tenha falado, para eu não ficar no vácuo aqui, né? Comenta aqui também se você falou, que eu vou saber que você tá nesse ponto do vídeo comigo. Fala, hashtag, professora, eu falei, a senhora não está sozinha. Bom saber, tá? Então vamos dizer assim, professora é um substantivo, é um nome de uma profissão. Professora é um substantivo genérico, ele serve para generalizar a profissão. Mas se você disser Carol, já não é qualquer professora, é uma professora específica, né? Esse nome próprio de pessoa, de lugar, de marca, quando você tem um registro, vamos dizer assim, é para especificar um time. Aí você vai e faz uma diferença da maioria. Aí você tem um substantivo próprio, beleza? Temos uma classificação que também gera muito conteúdo para questões, que é a classificação entre concreto e abstrato. E os livros, as gramáticas vão dizer pra gente que o concreto tem existência independente, o abstrato tem existência dependente. Mas eu sei que essa definição pode causar um pouquinho de dúvida lá na hora da prova, né? Dependente de como assim? O que é ser dependente? O que não é dependente nesse mundo, não é verdade? A gente entra numa filosofia aqui. Então, para acabar com isso, vamos fazer o seguinte. Listinha do abstrato. Nome do sentimento. Amor, fome, dor, raiva, ciúme, saudades, alegria. Nome do sentimento é abstrato. Nome do evento é abstrato. Então, um casamento, um churrasco, um encontro, um batizado, um enterro. Eventos são abstratos também. Depois, nome das ações. Quem designa a ação é o verbo, mas quando você tem um nome que se refere àquele verbo, ele é um substantivo, ele é abstrato. Por exemplo, verbo construir, aí eu tenho a construção, abstrato. Verbo avisar, eu tenho o aviso, abstrato. Beijar, o beijo. Dançar, a dança. Então, todo nome que vem diretamente, que representa o verbo, é substantivo e é abstrato. E ainda o nome das características. A característica em si é o adjetivo, mas o nome dela, substantivo e abstrato. Por exemplo, belo. Belo, com letra minúscula, é uma característica. O dia está belo. Agora, aquilo que é belo possui a beleza, que já é um nome, e esse nome é abstrato. Então, o homem é forte. Forte é adjetivo. Ele é forte, ele possui o quê? A força. Então, força já é um substantivo e é abstrato também. Essa é a listinha do abstrato. Nome da ação, nome da característica, nome do sentimento, nome do evento. Abstratos. De resto, vamos ficar com concreto, tá? O que aparece em prova? Dependendo, normalmente nível fundamental completo, nível médio. Substantivos que parecem de coisas que não existem, mas existir ou não tem nada a ver com essa classificação. Tipo, bruxa. Eu acho que existe, o outro acha que não existe. Eu acho que minha avó era. Eu conheço minha sogra. Enfim, né? Cada um tem um conceito de bruxa, mas não tem a ver com o conceito. Tem a ver o seguinte, bruxa é o nome da ação? Não. É um nome de uma característica? Não. É um evento? Também não. É um sentimento? Também não. Então vai ser concreto. Beleza? Tá na lista do abstrato? Abstrato. Não tá na lista? Joga pro concreto que vai dar certo, tá bom? Então, quais são as classificações que a gente viu do substantivo até agora? Primitivo derivado, simples ou composto, comum ou próprio, concreto ou abstrato, tá? Temos mais uma que é de substantivo coletivo, um nome que vai se referir a um grupo de seres iguais ou semelhantes. Então, o cardume de peixinhos, um molho de chaves, a gente pode ter uma nuvem de insetos, a gente tem um corpo docente, que é um corpo de professores, um corpo discente é um corpo de alunos. Então, palavras que vão dar essa noção de seres parecidos ou até iguais, da mesma espécie, alguma coisa assim, tá bom? E essa classificação vai se chamar substantivo coletivo. Beleza? Então, nós vimos neste vídeo, nesta primeira aula aqui sobre substantivos, as classificações possíveis para o substantivo. Convido você para assistir a próxima, que a gente vai falar das flexões. O substantivo se flexiona em gênero,
em número e grau. No próximo vídeo eu vou explicar tudinho para você sobre isso. Vamos nessa? Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar like, comentar, mandar para os seus amigos, porque isso me ajuda muito, tá bom? Na descrição do vídeo você encontra tudo sobre meus cursos. Se tiver cupom rolando, vou colocar aqui para você. E vou indicar na legenda também todos os vídeos que eu comentei que você encontra aqui no canal. Um beijo grande, eu tenho certeza que quanto mais você estudar comigo, mais você vai aprender. E você é super capaz desde que você persista. Vamos nessa? Te vejo no próximo vídeo. Fui!